Então vamos lá. Primeiro, a administração indireta, ela é constituída dos serviços atribuídos a pessoas jurídicas diversas da União, Estados, DF ou municípios, de direito público ou de direito privado, tá? Lembra que a administração pública indireta também tem entidade de direito privado. Fundação pública de direito privado, empresa pública, sociedade de economia mista, vinculadas a um órgão da administração direta, mas administrativa e financeiramente autônomas. Possuem personalidade jurídica e patrimônio próprios recebidos da administração direta, tá? Interessante, tem patrimônio próprio, tá? Quando você pega, por exemplo, ali um prédio do INSS, ele provavelmente tá em nome do próprio INSS mesmo. As pessoas jurídicas com personalidade jurídica própria têm patrimônio próprio, tá? Por isso que, por exemplo, se você se formou em Universidade Federal, é bem possível que nas carteiras, utensílios em geral da universidade, tinha aquela plaquinha, né? Que é a plaquinha ali do patrimônio, sabe? E se você prestar atenção, aquela plaquinha do patrimônio não estava em nome da União, né? Estava em nome da própria universidade, que geralmente aí é o nome da universidade, né? Elas têm a forma jurídica de autarquia ou de fundação pública de direito público, que juridicamente é a mesma coisa, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, veja que tem personalidade jurídica própria. Aquela carteira lá não era uma carteira da União, né? Ela era uma carteira ali da própria universidade, ok? Só uma curiosidade, diferente das escolas, né? Escola pública não tem personalidade jurídica própria, né? No Brasil, em regra, as escolas públicas se organizam enquanto órgão público, tá? Em regra, por quê? Porque, por exemplo, nós temos o Colégio Dom Pedro II, lá no Rio, que ele é uma autarquia também, tá? Mas, em regra, as escolas públicas são órgãos, já as universidades públicas são autarquias, ok? Vamos lá. Possuem personalidade jurídica e patrimônio próprios recebidos da administração direta. Okay. Constituição Federal, artigo 37, inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Cara, memoriza esse inciso 19 assim no seu coração mesmo, tá? Nós vamos destrinchar ele aqui, entenda cada elemento e além de entender o elemento, tente memorizar mesmo a redação. Cai demais em prova, tá? Qual é o ponto aqui? A autarquia é criada por lei específica. O inciso 19 só fala autarquia. Ok, tá válido falar só autarquia. Mas saiba que aqui nós entendemos a autarquia em um sentido amplo, tá? São todas aquelas entidades que têm personalidade jurídica autárquica. Quem entra aqui também? Agências reguladoras, tá? Agências reguladoras é uma autarquia em regime especial, né? Então, as agências reguladoras também são criadas por lei específica. A mesma coisa os conselhos profissionais, sabe? Por exemplo, Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Federal de Medicina. Daqui a pouco a gente chega nos conselhos profissionais. A jurisprudência vai dar para eles uma natureza jurídica autárquica, exceto a OAB. A OAB é diferente, tá? Mas os demais têm essa natureza jurídica autárquica e foram criados diretamente pela lei mesmo, tá? Então, a autarquia e tudo isso que tem natureza jurídica de autarquia é criado diretamente pela lei. E é autorizada pela lei específica a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Que fundação? Fundação pública de direito privado, tá? A fundação pública de direito privado, só ela, é autorizada pela lei. A fundação pública de direito público tem natureza jurídica de autarquia e, portanto, é criada diretamente pela lei, tá? Na próxima aula, nós vamos destrinchar bem fundações públicas, tanto as de direito público quanto as de direito privado. E aí nós vamos ver que essa distinção gera uma série de distinções mesmo, uma série de pontos de divergência aí entre a fundação pública de direito público e a fundação pública de direito privado. Por agora, você já leve essa primeira distinção, tá? A fundação pública de direito público tem natureza jurídica de autarquia, por isso ela também é chamada de autarquia fundacional
ou de fundação autárquica, mesma coisa, todas as expressões sinônimas, e são criadas diretamente pela lei. Já a fundação pública de direito privado, essa é tão somente autorizada pela lei. Então, quando o Constituinte aqui falou fundação sendo autorizada pela lei, é a fundação pública de direito privado, ok? Cabendo à lei complementar, neste último caso, que último caso? Das fundações públicas de direito privado, definir as áreas de sua atuação, tá? Então, ó, mais uma vez, não confunde. Às vezes, entrou uma lei complementar aqui, você já começa a achar que precisa de uma lei complementar para criar personalidade jurídica. Não, nada disso, tá? Você só precisa de lei complementar para quê? Para definir as áreas de atuação das fundações públicas de direito privado. Só isso. Essa parte final é só para falar isso, tá? E como então que a gente cria entidades do terceiro setor? Diretamente pela lei, no caso das autarquias e todo mundo que tem natureza jurídica autárquica, e autorizadas pela lei nas entidades de direito privado, ok? Lei 11.107 é a lei dos consórcios públicos. Teremos uma aula aqui no curso também só para tratar de consórcio público. Eu só quero antecipar um elemento aqui para você. Olha só, artigo 6º. O consórcio público adquirirá personalidade jurídica. 1. De direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência de leis de ratificação do protocolo de intenções. Parágrafo 1º. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados, tá? Consórcio público, conforme estudaremos lá na frente, ainda aqui no nosso curso, mas não na aula de hoje, tá? O consórcio público, ele é uma associação de entes federativos, tá? Então, por exemplo, a União, o Estado de São Paulo e o município de Campinas, eles firmam ali um consórcio público para prestar de forma conjunta algum serviço público, tá? Isso pode acontecer, acontece com frequência. É muito comum, por exemplo, municípios se reunirem para prestar de forma conjunta o serviço público de saúde. Nós tivemos um consórcio público ali entre a União, o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro para fazer as Olimpíadas do Rio de Janeiro ali em 2016. Enfim, nós temos vários consórcios públicos. Quando esses consórcios públicos se organizam na forma de associação pública, eles têm natureza jurídica de direito público e são autarquias, tá? E é uma autarquia bem diferente porque é o que a doutrina chama de autarquia interfederativa. Por quê? Porque ele faz parte da administração pública indireta de todos os entes federativos que compõem aquele consórcio. Então, no caso específico lá das Olimpíadas do Rio de Janeiro, nós tínhamos um consórcio público ali que fazia parte da administração pública indireta da União, do Estado do Rio e do município do Rio de Janeiro, tá? Ok? Então, veja, nesse caso aqui, esse consórcio público, ele tem uma natureza jurídica autárquica. Então, ele é criado como? Ele é criado diretamente pela lei, ok?